Graça e paz, queridos, boa noite. Galera, tá entrando aí? Apareceu para você aí a imagem já no canal, não? Ainda, agora sim, apareceu. Tô vendo agora. Estou te Graça e vendo. paz, queridos, boa noite. Você que está chegando aí agora, já entra deixando o like. Estou vendo que o pessoal já está entrando deixando o like, porque o número de like está maior do que as pessoas que estão esperando, né? É verdade mesmo, hein? Irmãos, quem está nos meus grupos, avisa lá, por favor, nos grupos, que nós já iniciamos. Um pouquinho atrasados, Aham. mas já começando. O pessoal está chegando, tá? Já Compartilha está para mim. voltando já. Compartilha. Por favor. Danilo, graça e paz. Tudo bem aí? Graças e paz, pastor Edson, que prazer estar com você aqui mais uma vez. Essa é a nossa Amém. segunda ou terceira? Eu acho que é segunda, hein, Danilo? Segunda? Terceira? Estão falando aqui que é a É terceira a live terceira, né? nossa. Terceira live nossa. A distância da segunda para a terceira ficou maior, né? Ficou maior, não foi? Vai dar para matar a saudade. Verdade, hein? Verdade. O assunto tá bom hoje para hoje, hein? Irmãos, sejam bem-vindos. Para quem não assistiu a minha primeira e a segunda live com o pastor Edson Conceição, eu vou falar aqui bem rapidinho como que eu conheci o pastor Edson, como que nasceu a nossa amizade. Boa, Danilo, boa. Esse canal, quando eu comecei, eu já conhecia o pastor Edson há algum tempo. Eu conheci o pastor Edson bem antes de eu ter o canal. Caio Aleph, chegou aí, seja bem-vindo. Eu conheci o ministério do pastor Edson num momento bem difícil, de muita frieza espiritual. Eu não estava ministrando, eu não estava pregando, eu já tinha os anos de experiência, os testemunhos que eu conto aqui no canal, mas estava numa fase da minha vida de esfriamento, de desânimo, né? Da espera, né? Você ora em línguas anos, e as coisas não acontecem, as guerras continuam vindo, mas parece que as promessas não se cumprem, e chegou um momento na minha vida que eu esfriei, estava muito Uhum. vida, sufocam, e tanto minhas finanças, pior ainda. Foi quando eu descobri, se eu tentar lembrar qual foi a primeira mensagem, acho que era é preciso perseverar na oração em línguas. Isso, que inclusive está no seu canal essa mensagem também, Isso, né? isso mesmo. É necessário ter perseverança, não é? É isso aí, Isso. na oração em línguas. E eu me lembro que foi a primeira mensagem. Tá travando, gente? A minha ou a do pastor Edson? Tá travando para vocês aí ou só para eles? Aqui para mim parece que tá bom, hein? Ó, para mim tá travando. Tá travando? A minha, deixa eu trocar de internet aqui para ver. Para mim tá travando. E agora, pessoal? Agora melhorou. Falaram aí que agora melhorou nos comentários, hein? Falaram que melhorou aí nos comentários. O Rodrigo É que porque falou para mim aqui. chega atrasado. Aí, deixa eu tirar Rodrigo só o volume Castilho aqui. disse agora melhorou. A Adriana também disse agora melhorou. Glória a Deus. Então, o que acontece? Eu assisti essa mensagem, se eu não me engano, ela nem tem imagem, né? Não tem Ela é imagem, só é o áudio. áudio. Isso mesmo, é É, só áudio. é só o áudio, aquelas mensagens bem antigas que você postava. E Isso. ali eu comecei a me aquecer espiritualmente com aquelas
É, faz sentido, faz sentido. O seu tá travando, né, Danilo? Comenta aí, continua comentando. Agora tá sem áudio, eles estão falando que tá sem áudio. Sem áudio. O meu ou o do Danilo? Comenta E aí. O do agora? Danilo parece que voltou, né? Voltou, pessoal? Eu te ouço, viu? Eu te ouço. Então, gente, vocês estão ouvindo? Voltou aí ou não? Vocês estão ouvindo aí? Sim, sim, o pessoal. Pode continuar, Danilo, pode continuar. Agora voltou. Continua aí. E nessa época, eu não lembro se foi no próprio canal, se você disponibilizava o seu número. Eu, sinceramente, eu não lembro como que eu consegui o seu Foi contato. no canal mesmo, Danilo. Naquela época eu disponibilizava o número, foi no canal. E tô preocupado só de se tá saindo direitinho aí o som. Parece que tá indo bem agora, viu? Pode continuar que parece que agora tá indo bem. E aí eu entrei em contato com o pastor Edson e uma outra característica foi a capacidade dele de lidar comigo. Na época eu não tinha canal, eu não eu estava praticamente desviado, não do evangelho, não do Senhor, mas da minha missão, do meu propósito. Sim. E o pastor Edson foi super amável comigo, e ali nasceu um relacionamento onde eu estava sempre pedindo conselho, sempre conversando com o pastor Edson, e voltei a orar em línguas, voltei a jejuar, comecei o canal, passei um ano trabalhando no canal e tendo esse relacionamento com o pastor Edson. Ele viu o início do meu canal, assim que o canal Sim, começou a crescer, isso mesmo. nós fizemos a primeira live juntos, É verdade. e para estar derramando, assim como um dia ele foi usado por Deus, possa usar você hoje para destacar aqui os nossos irmãos que talvez estejam aí experimentando um momento de desânimo na prática da oração em línguas. E aí eu vou fazer a primeira pergunta. Sim. Você, pastor Edson, já experimentou isso todos desde que você descobriu a prática da oração em línguas até hoje, momentos de dificuldade para orar, de estagnação, de frieza? É normal passar por isso? O que você tem a dizer sobre isso? Nada longo, Danilo. Não tive nada longo. Talvez 2, 3 dias, 4 dias sem orar, eu já passei, entendeu? Nada mais do que isso, não. Porque eu sempre usei de uma prática, eu sempre recomendo ela, que é quando você passa, sei lá, algum dia sem orar e você sente que esfriou nesse sentido, você precisa voltar a ouvir mensagens inspiradoras, mensagens que já te inspiraram ou alguma nova também, né? Mas assim, é chave quando você pega a mensagem que já te inspirou para você ouvir, porque aquilo vai te inspirar de novo, a mesma mensagem vai te inspirar. Então eu uso sempre isso, Danilo, para eu me manter sempre motivado, eu continuo a ouvir sobre oração em línguas. E você percebe assim que tem momentos que você está orando mais, está orando menos. Você percebe de alguma forma como isso afeta você no púlpito, nas ministrações? Você sente alguma diferença?
Sinto sim, é muito óbvia, é muito, sabe, nítida. Eu particularmente, independente do público, eu sei que o público também deve perceber e sentir, mas assim, para mim é muito diferente, Danilo. Quando eu estou orando muito tempo em outras línguas, parece, a impressão, tá? Que eu dou, que eu tenho, é que eu parece que eu entro numa. Não é literalmente, tá bom? Mas parece que eu entro numa nuvem, porque as palavras simplesmente saem fácil. Parece que tudo que eu estou falando só está fluindo. É igual profetizar. Quando a gente profetiza inspirado, as palavras simplesmente saem. Eu estou debaixo de uma unção por causa da jornada de oração em línguas que eu vim intensificando. Então, parece que as palavras simplesmente saem e eu fico com a sensação. Sabe quando você está eufórico, feliz e eufórico? Toda vez que eu oro muito em línguas para pregar e eu faço muito isso, eu sempre fico muito eufórico. E parece que eu estou pregando de uma maneira eufórica. Então, eu não quero dizer que 100% das vezes que eu prego é assim, né? Porque nem todas as vezes eu orei tanto em outras línguas, né? Mas eu também sei, Danilo, que quando eu diminuo na oração em línguas, eu também sei que é um pouco mais, sabe, tentando engrenar, tentando, sabe, fazer um pouco mais de força. Então, tem essa diferença sim, tá? Eu, quando eu era mais novo na fé, ouvi uma mensagem sobre oração em línguas que falava sobre afiar o machado. Tem um texto, né, Sim, que fala sobre você afiar o machado e você fazer menos força sim, para você derrubar uma árvore. E eu percebo isso também, até nas lives, quando eu faço. Quando isso, eu oro muito em línguas, principalmente quando eu acrescento o jejum, isso, Danilo. às vezes fica o difícil na hora da ministração é você, às vezes, organizar, porque a inspiração, às vezes, é tão forte que se deixar você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e às vezes você tem que dosar para você organizar aquilo ali de uma forma que as pessoas entendam, porque às vezes até fica demais a inspiração, né? Isso mesmo, é isso mesmo. O fluir. Deixa eu perguntar outra coisa. Você Tá. falou que está escrevendo o seu livro, né? Estou escrevendo o meu. Na verdade, o meu livro já está escrito, tá, Danilo? Ele ainda não foi para editora e gráfica, mas ele já está escrito, tá? Está escrito, mas tem alguma previsão? Eu vou começar agora no mês de fevereiro trabalhar para já enviar para uma gráfica, para uma editora primeiro, tá? Vou enviar para uma editora para a gente começar a trabalhar esse processo de publicação. Mas o livro está escrito já. E o foco é oração em línguas, né? Com certeza. O nome do livro é Oração em Línguas, uma carta na manga. Esse é o título e vai falar do começo ao fim sobre a oração em línguas em seus diversos aspectos, tá bom? Essa expressão sua, ela aparece em várias mensagens, né? Por isso, porque, Danilo, o que aconteceu comigo, eu fui batizado com o Espírito Santo em 94, 1994. Só que eu não comecei imediatamente a praticar a oração em outras línguas. Eu comecei a praticar 11 anos depois, no ano de 2005. E naquele ano, quando eu descobri o poder disso, né, o que isso faz, causa e tudo, e que eu estava ali orando em outras línguas, engrenando na oração em línguas, eu tinha, enquanto estava orando lá, em casa, deitado ali, ouvindo alguma pregação com fone de ouvido e orando, eu tinha essa sensação de eu descobri uma carta, que Deus tinha uma carta na manga, né? E eu acabei de descobrir essa carta. Como isso é fantástico, como sabe, vocês que oram em línguas sabem disso, Danilo sabe disso. Quando você está ali orando em outras línguas, por dentro você sente aquele prazer, aquela alegria de estar fazendo isso. Então, por toda essa alegria, esse êxtase, esse prazer de estar orando em línguas, eu tinha aquela sensação vibrante. Então eu pensava, uau, Deus tinha uma carta na manga, tinha que ser assim. E ele tinha essa carta que eu acabei de descobrir. Então veio daí esse título para essa. O título do meu livro veio daí. Eu cheguei a comentar com você que eu também terminei agora também, terminei ontem. Isso. Ontem eu Terminou escrevi quando? a última página. Certo. E, Danilo, esse livro seu ele vai ficar com quantas páginas? olha, eu joguei no Word, eu escrevi, redigi no celular. Certo. Aí ontem eu joguei para o notebook, para o Word, deu
cerca de quase 70 páginas. Quase 70. Mas eu sei que quando diagramar, ele vai talvez ficar com um pouco mais. Ah, Dizem certo. que tá dando algum retorno aí de algum aparelho aí seu. Vê aí como que tá agora. Veja. Eu acho que é só quando eu falo. Ó. Ah, deve ser o som que você tá ouvindo que tá pegando no seu microfone e captando, Boa, Danilo, é isso mesmo, é isso mesmo. né? É isso. Eu vou dar uma diminuída então no volume, só um minutinho. Vou dar uma diminuída no volume. Vamos lá. Pode continuar. Aí o Caio, que está me ajudando, ele me Aham. falou que quando diagramar, vai ficar maior, deve ficar com umas 100, 120 páginas, mais ou menos. Ah, fica com mais. Esse primeiro livro que eu terminei de escrever, ele é mais focado em duas coisas: ajudar as pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo pela fé. Aham. Ele praticamente, eu quero que ele tenha o mesmo efeito na vida das pessoas que o livro do Kenneth Hagin teve na minha, o Espírito Certo. Santo e seus dons, que é Aham. da pessoa ter fé para abrir a boca e falar em línguas. Que na verdade, Danilo, isso está sendo o seu forte nas redes sociais, aí, especialmente no YouTube, mas também no Exatamente, Instagram, mas está sendo o seu forte em relação a levar as pessoas a falar em outras línguas, né? exatamente. E também estou escrevendo ele para ajudar pessoas que querem ajudar outras pessoas. Que Então legal. ele não só vai ajudar a pessoa que não fala em línguas, ela vai ler o livro e vai ter ali tudo que ela precisa para dar esse passo, mas também Aham. estou colocando ali muitas informações para quem quer ministrar, Certo. para quem quer ajudar outras pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo. Então, eu trabalho toda a questão ali das línguas em Pentecostes, se línguas é idioma, se não é. A questão de Paulo falam todos em outras línguas, o pessoal fala que é só para uns, para outros não. Então, Aham. pego muito essa questão das dúvidas, né? Do que as Sim, pessoas sim. falam, que gera dúvida, que mina a fé e que acaba atrapalhando as pessoas de falar em língua. Você vê, Danilo, que o quanto tanto o meu livro quanto o seu vai ajudar muito as pessoas, porque você está focando em uma área que é muito importante, tanto de levar as pessoas a falar em línguas, quanto levar pessoas a ajudar pessoas a falar em línguas, e também explicando sobre essas coisas que você acabou de colocar. E o meu vai focar basicamente muito mais em levar as pessoas a querer orar mais em línguas, elas ter fome por orar em línguas, a querer mergulhar nisso. Então, você vê que Deus trabalha de diversas formas para levar as pessoas nesse caminho, nesse trilho, né, Danilo? Se adquirir o meu e adquirir o seu junto, é praticamente uma introdução, uma volume 2, né? É verdade, é verdade. Mas olha, deixa eu te falar isso também. Eu escrevi um livro de quase 400 páginas, só que, Danilo, eu vou ter que fazer ele em 3 livros, eu vou ter que tornar esse livro em 3. Então, é muita coisa para ser o meu primeiro livro, né? Então, ele está com 400 páginas, eu vou dividir e vou fazer 3 ou até 4 livros, viu? Se eu fosse pegar da parte que eu terminei agora, que a vontade era de continuar, porque eu peguei o último capítulo e eu tentei fazer praticamente o que seria um outro livro só sobre a oração em língua, sobre a prática. Eu Sobre falei a assim, prática. poxa, a pessoa vai terminar o livro, vai começar a falar em línguas, porque Aham. o livro inteiro eu vou encaminhando a pessoa até o momento que ela vai fazer a oração da fé, vai tomar posse e vai abrir a boca. Só que aí eu deixei um final contando experiência, eu conto o testemunho do Dave Robson, o meu testemunho, os primeiros milagres, as primeiras curas que eu vi, para dar aquele incentivo para a pessoa não só falar em línguas uma vez, Aham. mas entrar na prática. Mas é um resumo. Dali eu poderia continuar, mas falei, não, vou terminar esse, depois eu faço um segundo só sobre. E é o que você está fazendo nesse seu agora, né? Sim, isso mesmo. É isso mesmo. E uma coisa que eu escrevi na última página, e aí eu vou pedir para você comentar, eu acredito que você acredita nisso também, foi que em algum momento Satanás ele percebeu o que a maioria da igreja não percebeu ainda, que o falar em línguas
está ligado ao poder de Deus na igreja. Eu não sei Exatamente, em que Danilo. momento, eu não sei em que momento, mas em algum momento ele deve ter percebido que havia uma ligação. Peraí, parece que desse pessoal aí, aqueles que ficam mais tempo falando em línguas é os que mais me dá trabalho. É isso. Ele percebeu isso, viu? Na verdade, eu acredito que ele percebeu já tem muito tempo, viu? Porque nós Eu digo, temos, porque nós temos o nosso camarada, o apóstolo Paulo, que ele deve ter causado um alvoroço tão grande na terra. Aquele homem deve ter dado tanto trabalho, Danilo, tanto trabalho. E ele dizia, né? Eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Esse cara deve ter causado muito problema para o diabo. Então, o diabo dali, ele já tinha essa pista, viu? aí, pegando o gancho nisso, a gente vê que o diabo fez uma investida na igreja, para que a igreja perdesse essa ferramenta Sim, na história, e agora a gente vê uma restauração dessa prática. Mas você acha que na nossa vida pessoal você consegue identificar assim que Satanás ele investe pesado para nos distrair, nos levar às vezes para muita ocupação ou para e tira, parece que você fala assim, vou orar em línguas essa semana 10 horas todo dia. Parece que sim. os demônios da cidade deixam os outros cristãos em paz um pouco, falam, não, vamos focar nesse aqui agora, essa semana. Vamos focar nele. Danilo, o diabo não tem nada novo e ele não faz nada novo, né? Quando o povo disse lá no Egito que, né, Moisés disse que ia levar o povo para adorar, né? Faraó, que representava lá o diabo mesmo, ele começou a dar mais trabalho para o povo para eles não adorar. Não é diferente. Então, assim, quando você fala, cara, eu vou mergulhar, eu vou me jogar na oração em outras línguas, isso faz o diabo tremer. Aí ele não pode segurar a gente, parar, tampar a boca. Ele não consegue fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar trabalhos, tarefas, mesmo que sejam coisas lícitas, né? Um é mais fácil e tende mais a se perder vendo o Instagram, ou no WhatsApp, o outro assistindo série. Mas tem outros que, na verdade, ele vai ser atarefado com coisas da própria igreja, com o trabalho da própria igreja. Mas ele está lá, cheio de trabalho na igreja, e aí ele acaba não orando. Então, o diabo, ele trabalha de tal forma porque ele não pode deixar as pessoas orar. Porque você destacou algo muito importante, que é o que você disse que escreveu na última página, né? O diabo está descobrindo algo, que o poder está aí, né? E Jesus, ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E aí a gente sabe que em Atos 2, o que aconteceu foi que o batismo do Espírito Santo veio com a evidência do falar em outras línguas, eles começaram a falar em outras línguas, Pedro passou de ser aquele homem que estava com medo para ser um homem ousado, enfim, tudo aquilo ali aconteceu, né, Danilo? É engraçado isso que você falou, né? Porque às vezes a pessoa vai se distrair com uma coisa carnal. É uma coisa carnal e que às vezes nem é pecaminoso, né? Um videogame, Isso, jogar um videogame, assistir uma isso. série, não é algo Lícito, pecaminoso. lícito, lícito. Torna-se pecaminoso pelo excesso. Sim. E às vezes é mais fácil você identificar isso. Já no nosso caso, eu imagino que mais você como pastor de uma igreja local, Aham. tendo os eventos, né, o cronograma, as pessoas para pastorear, a gente acaba às vezes meio que santificando a nossa negligência, porque não, eu não estou orando, mas eu estou fazendo para o Senhor algo aqui. Sim. Igual Moisés, né? Que estava ali o dia todo atendendo o povo, e aí Jetro precisou chegar e falou: você está maluco? Você vai ficar o dia todo aí com o povo? Não, você tem que orar, você tem que estar com o Senhor, Isso mesmo. separa pessoas para te ajudar. E às vezes a gente corre o risco, eu mesmo aqui, no WhatsApp, é sempre bastante gente para atender, ou eu estou escrevendo, ou eu estou Aham. editando um vídeo, e são coisas que eu faço para o Senhor. E às vezes, Isso. se deixar, eu me envolvo com essas coisas, oro menos, mas aí fica aquela. Não, mas você está fazendo para o Senhor. Não, tudo bem você orar menos, porque você está. Tá fazendo pro Senhor, né?
Danilo, deixa eu chamar a atenção para um ponto aqui em relação ao nosso público que estão assistindo aí. Pode falar. Pode falar? Olha, a gente tem aqui ao vivo assistindo agora 111 pessoas. Porém, a gente tem like de 63 pessoas apenas. O nosso público, eles gostam da gente, de ouvir a gente, de estar com a gente. Eles podem nos ajudar dando esse like, porque eles não fazem ideia do quanto isso joga essa Verdade. live mais ainda para frente. Tanto em dar o joinha aí, quanto também em compartilhar para alguém, mandar para alguém essa live. Então, Danilo, insiste aí com o nosso público aí para eles dar o like, mudar esse número e mandar essa live para frente aí. Vamos lá, pessoal. Solta aí o dedo. Se tiver alguém com o dedo aí entrevado aqui, a gente já ora para você ser curado. Isso. Mas solta esse dedo aí, senta o dedo no like e faz o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo que está sendo transmitido aqui é bom, é proveitoso e é de necessidade para o corpo de Cristo. Amém, queridos? É isso mesmo. Boa, Depois, boa. quando a gente estiver no finalzinho da live aqui, vou pedir para vocês também irem lá no canal do Pastor Edson, ele tem mensagens poderosas. Você que está desanimado para orar em línguas, para jejuar, você quer ouvir também mensagens de fé, de finanças, todas essas mensagens você vai encontrar lá no canal do Pastor Edson Conceição e também no canal da igreja, né, pastor? Isso. Ó, o canal da igreja é Verbo da Vida Pirituba. Se inscreva lá, tá bom? E o meu canal é Edson Conceição Oficial. Se inscreva lá também, porque assim, ó, a gente, o Danilo e eu, temos uma conexão muito boa, muito forte, e já há muito tempo, né? E a gente tem falado sobre assuntos que sempre é para edificar o corpo de Cristo, né, Danilo? Exatamente. E você que está aqui também, já se inscreve no meu, se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, caiu de Isso mesmo. paraquedas aqui, mas saiba que foi o Senhor que te trouxe. Se é a primeira vez que você está aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite, porque ele quer inspirar você a também entrar nessa jornada que o pastor Edson entrou, que eu entrei, e que tem trazido uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante que eu acredito na minha vida, que é o propósito de Deus. Pastor Edson, em Sim, relação ao propósito de Deus, certo. como que era o seu relacionamento com essa ideia antes da oração em línguas? Você sabia que Deus tinha um chamado ministerial com você? Como que isso mudou com a prática da oração em línguas? Compartilha um pouquinho com a gente essa questão da oração em línguas e do cumprimento do chamado. Tá, antes, Danilo, em 94 também foi quando eu voltei para a igreja, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo, e foi quando eu descobri, percebi que eu tinha um chamado para o ministério. Naquela época, novinho ainda, eu percebi que eu tinha um chamado, lendo ali os livros do Kenneth Reagan, eu lendo e descobrindo, sabe, qual que era o meu chamado, eu comecei a perceber que eu tinha uma inclinação para o pastoreio, eu comecei a perceber que eu tinha um desejo por ministrar a palavra, por levar pessoas ao conhecimento. É claro que eu não tinha muito disso naquela época, né? Mas eu estava crescendo naquilo. Então, naquela época, em 94, eu comecei a perceber essa chamada. E ela nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca esfriou, pelo contrário. Só que eu comecei mesmo a entrar nisso, foi depois, Danilo, que eu comecei a orar em outras línguas, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar que a gente está dando ênfase demais na oração em línguas. Sabe, eu não tem como falar diferente, Danilo. Não tem como ser diferente para mim. O que eu digo assim, ó, eu era um cristão antes de orar em línguas. Eu me tornei um outro cristão depois que eu comecei a orar em outras línguas. É gritante, Danilo. É gritante, cara, a mudança que aconteceu na minha vida. A minha esposa é testemunha, meus filhos são testemunha, meus parentes, meus irmãos, eles são testemunha. É gritante, Danilo. Não é a mesma coisa, cara. Eu Aleluia. mudei. Só que é o seguinte: uma coisa é você aprender sobre oração em línguas. Outra coisa é você praticar a oração em outras línguas. E o que eu fiz em 2005, quando eu li aquele livro do Dave Robertson, né, Andando no Espírito, um livro fininho, o que eu fiz foi realmente me jogar
na oração em outras línguas. Então eu me joguei, eu me coloquei num lugar onde, tipo assim, ó, ou vai ou racha, sabe? Eu já tentei de tudo no evangelho e não consegui, então quer saber de uma coisa? Eu vou orar em outras línguas. E sabe, e por mais que vinha dúvidas na minha cabeça, pessoas falando, você acha que isso vai funcionar mesmo? E por mais que vinha, você fica repetindo a mesma coisa, por mais que vinha tudo isso, Danilo, eu estava decidido que eu ia fazer aquilo, porque o Dave Robertson, ele falou, se você entrar nisso, se você entrar, eu acreditei, cara, eu acreditei. Aí depois eu comecei a ouvir outras pessoas que falavam sobre o assunto também, e aí eu comecei a ouvir e ler, porque a minha fome sobre isso cresceu, sabe? Então eu ouvia e lia, ouvia e lia. E aí, como não tinha muito material, eu ficava muito nos mesmos. Graças a Deus pelo Dave Robertson e graças a Deus pelo Kenneth Reagan, porque o meu incentivo ali foi grande. Também o próprio Luciano Subirá me ajudou demais com os ensinos dele, viu? É engraçado que as pessoas, quando elas... Certo. Travou. Travou, Danilo? Travou o meu. Travou? Travou o meu aqui. Enquanto isso, tem alguém perguntando assim: me fala o nome do livro de novo. É Oração em Línguas, uma carta na manga. Esse é o meu. O Danilo pode falar o dele também aí de novo, tá bom? Alguém está perguntando quem entrou agora na live. A minha tá travando. Eu acho que agora ficou bom, Danilo. Manda ver. Não, para mim tá travado ainda. Ainda tá? Tá. Pera. Enquanto isso, gente, continua. Tem 112 pessoas aí acompanhando e 93 likes. Tem 117 agora. Manda um like aí, manda um joinha aí, que isso ajuda, tá bom? E continua comentando, escreva aí perguntas ou escreva qualquer coisa aí, tá bom? Porque isso vai ajudando o algoritmo aí para a gente ir mais longe com essa live, porque tem que ir, um assunto desse tem que ir longe, viu? Melhorou, pessoal? Ou tá travado ainda a minha? Eu te ouço aqui, tá? Amém. E aí eu fiz uma pergunta nesse short, foi o seguinte, tá bom, tem vários outros dons, e o dom de línguas é um só, mas cadê você que não fala em línguas, você que não liga para o dom de línguas, cadê você operando nesses outros dons? Porque a maioria das É. pessoas que fala isso, você não vê elas operando nos outros dons. Igual a pessoa que fala, não, profetizar é melhor. Paulo diz que o que profetiza é maior. Mas cadê você profetizando? Você já viu alguém que fluindo nos outros dons que também não ore, não seja alguém que fala em línguas? A maioria das pessoas, até no meio pentecostal mesmo, né? Nessas igrejinhas menores, aquelas pessoas que você vê tendo revelação, profetizando, são justamente as que também falam línguas. Não é Isso mesmo. verdade? É verdade. Então a gente dá essa ênfase para o dom de línguas porque a gente descobriu que até para que os outros dons operem na nossa vida é a oração em línguas que traz. Né? Uma vez eu vi você dar um exemplo de um trem. Como é que é o exemplo que você deu, que é a oração em línguas? Era É como um trem. E eu ouvi, na verdade, a Nancy do Fresno, que ela ouviu um outro pregador, que Deus mostrou para esse pregador o seguinte: enquanto ele orava em línguas, o trilho do trem ia sendo construído, tá? Enquanto ele orava, o trilho do trem ia sendo construído para o trem dele, que seria ele mesmo, chamado, a vida dele, ir passando naquele trilho. Então, quanto mais ele orava, mais construía o caminho para que ele pudesse trilhar naquela jornada. Isso é fantástico, né, Danilo? se eu não me engano, o exemplo que você deu era que a oração em línguas era como se fosse o. Qual é o nome daquela primeira parte do trem? Uau, o primeiro vagão. Isso,
Eu costumo E que falar ele isso, é vinha verdade. trazendo, os outros Os vagões, né? Os outros outros dons atrás. dons. Ah, isso já é uma outra coisa, né? Então, assim, o orar em outras línguas é como se fosse o primeiro vagão. E os outros dons do Espírito estão logo atrás. Quando você, o primeiro vagão passa, que é o orar em línguas, segue os outros dons, né? Uma vez eu estava fazendo uma live aqui sobre os dons do Espírito Aham. e eu ouvi algo do Espírito que eu não sabia antes. Não sei se isso acontece com você, de você já ter a mensagem preparada e às vezes você está ali, ou você falar algo que você nunca falou, nem ouviu de ninguém, ou você ouvir na sua mente assim algo que você também nunca leu, nunca ouviu de ninguém, e você saber que é uma informação ali que o Espírito está te dando na hora Sim. da ministração. E o Espírito Santo falou comigo assim: o falar em línguas é as primícias dos dons, é as É primícias isso mesmo, do é isso mesmo. sobrenatural. E quando você rejeita as primícias, como é que você vai esperar receber o resto? Verdade, Né? Danilo, é isso mesmo. Se o primeiro presente, que dom é presente, né? Se o primeiro presente, imagina, eu te dou um presente, eu tenho mais oito presentes guardados para te dar. Aí eu vou e te dou um. Só que esse um, de repente, é pequeno, né? É um Uhum. presente pequeno, assim, mas eu tenho outros aqui maiores, mas aí eu te dou esse presente pequeno, você olha assim e despreza. Ah, olha esse presente aqui que o Danilo me deu. Isso não serve para nada, joga fora. Será que eu vou ficar empolgado de te dar os outros presentes que eu tinha guardado? Verdade, hein? Verdade. Então, eu acho que é isso que acontece com muitas igrejas que desprezam o dom de línguas e acabam se privando, né, Uhum. do, dos demais dons. Fala para a gente um pouquinho, pastor Edson, como que começou, como que você viu os primeiros frutos, os primeiros dons, além do... Você começou a orar em línguas, era o primeiro Certo. dom. Como que você observou que novos dons começaram a se manifestar? Primeiro, Danilo, eu fiquei muito tempo desempregado e aí as portas começaram a se abrir nesse sentido. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é eu cresci numa ousadia que eu não tinha antes, tá? Eu comecei a ficar realmente ousado. A outra coisa que começou a acontecer, Danilo, enquanto eu orava em línguas, eu comecei a sentir a unção nos meus dedos e nas minhas mãos. Sabe, a unção tangível, eu comecei a sentir a unção. Então eu começava a pregar, Danilo, e aí eu fluía nessa unção. Eu me lembro, Danilo, nos meus primeiros dias de pregação, que eu pensava, a unção, eu prego, a unção vem sobre mim e eu não sei o que fazer com ela. Sabe, esse negócio de. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, Danilo. Eu sabia que não era simplesmente eu preguei, a unção veio, eu acabei o culto, Deus abençoe e tal. Eu sabia que tinha algo ali. Eu nem era pastor ainda, né? Mas eu ministrava debaixo da unção. Então, Danilo, eu comecei a ter ousadia, né? Eu perguntei para duas pessoas o que eu deveria fazer com aquilo. Uma delas não soube dizer, mas a outra, que é o meu irmão, ele disse: não se preocupe sobre isso, a qualquer momento você vai estar agarrando no colarinho de alguém. E eu entendi aquilo como algo tipo: a qualquer momento eu vou estar fazendo alguma loucura. Então eu pensei: quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar nessa ousadia. E aí, Danilo, eu comecei a ir para cima, eu comecei a me mover, eu comecei Antes eu não entregava palavra ainda de conhecimento, eu não tinha palavra de conhecimento, mas eu ia para cima. Eu impunha as mãos, eu orava pelos enfermos, né? E depois eu comecei a ter palavra de conhecimento. Eu comecei a saber de coisas no culto, sabe? Tipo, pessoa tá com uma dor em tal lugar, pessoa sofreu um tal acidente, pessoa machucou tal parte do corpo, pessoa tá sentindo dor em tal lugar. Então eu comecei a receber isso. E muitas vezes, Danilo, receber em casa. Tipo assim, eu vou pro culto em tal lugar e eu fico sabendo que lá vai ter alguém que vai ter essa dor, que vai ter esse problema, que machucou aqui, que machucou ali. É interessante que eu já tive em casa, só que o curioso é que eu já tive durante a pregação, pregando no meio da mensagem, eu ouvi o Senhor dizer: alguém machucou o dedo da mão, o dedo tal aqui da mão, o dedo indicador da mão. Eu parei no meio, porque às vezes você deve esperar ao final do culto, final da sua pregação, mas nesse momento, porque eu estava ensinando sobre o mover do Espírito e os dons,
e eu ouvi isso, então eu parei na hora. Eu pensei, isso é muito propício para o momento do ensino. É E interessante, né? como é que é esse ouvir? Que o pessoal tem muita dúvida, né, na palavra de Sim. conhecimento. Era uma voz que você ouvia? Como é que é Tá, é esse legal, a ouvir? pergunta é boa. Não, não é uma voz, não. É como se fosse, o Luciano Subirá fala isso, é como se fosse um pensamento. E às vezes você fica assim, mas será que eu pensei isso? Será que eu só pensei? Porque eu estava pregando nessa ocasião, eu estava pregando, e aí veio isso dentro de mim, alguém machucou, sabe? Um pensamento, não uma voz, não. Alguém machucou o dedo da mão. Opa, eu parei, porque assim, Danilo, no mover do espírito, ou se mover com o espírito, você precisa ter coragem, ter ousadia para você ir adiante com aquilo, né? Só que é o seguinte, mas como eu sei que é a voz de Deus? Como você sabe que é a voz da sua mulher, do seu marido, do seu filho? Como você sabe? Pela intimidade, pelo viver com ele. Então, você sabe porque sabe que aquela voz foi de Deus, mas ela se parece com um pensamento. Então eu não ouvi uma voz no ouvido físico, eu ouvi uma voz que ou não tem outra forma de dizer, né, como eu ouvi, mas foi lá de dentro como se fosse um pensamento. Porque olha, veja só, a gente não escuta o pensamento aqui, mas a gente sabe como é um pensamento. E a gente escuta um pensamento. Se eu disser para você agora, Danilo, você escuta os seus pensamentos? Você vai dizer sim, mas você escuta aqui? Não, você não escuta ele aqui. Então você escuta como? Aonde? É difícil explicar, mas você sabe porque sabe que você escutou dentro de você esse pensamento. No que diz respeito aos dons do Espírito, é parecido. Porque muita gente tem essa dificuldade, né? Às vezes Deus já está ali querendo usar a pessoa, dando palavras de conhecimento, e a pessoa trava por isso, porque ela está esperando algo extraordinário. É a mesma coisa Sim, quando a pessoa, até para falar em línguas, às vezes por não mesma ser coisa. uma experiência extraordinária, a pessoa também não fala, porque fica, será que é da minha carne? Será que eu estou inventando? Eu, quando comecei a receber palavras de conhecimento, eu pensava, sabe o quê? Não sei se Ah, eu pensava ou se o diabo colocava na minha cabeça. Não, eu quero tanto ser usado por Deus que eu tô imaginando inventando. essas. Eu tô tanto que eu tô pensando essas coisas porque eu é que quero muito. Só que às vezes a gente não para para pensar. Será que também Deus não quer muito? Será que é só você que quer? Deus também não quer? Até que chegou o dia que eu falei: quer saber? Vou arriscar. Vou Deixa eu ver o arriscar. que, que dá isso. E, por incrível que pareça, tudo aquilo que estava vindo à minha mente no dia, se eu não me engano, eu falei sobre isso nas últimas lives. Eram 3 palavras de conhecimento num culto que eu devia chamar 2 rapazes para ministrar o batismo com o Espírito Santo, e eu via na minha mente as minhas palavras, elas costumam ser como se fosse uma imaginação. Eu me vejo fazendo aquilo. Eu Aham. me via chamando, me via impondo as mãos, via eles falando em línguas, e eu falei, quer saber, eu vou fazer isso. E mais 2 pessoas para a cura de enfermidades específicas. E é muito parecido, realmente, eu tinha tudo ali para pensar que eu estava imaginando aquilo. Aham. Porque eu queria muito ser usado por Deus nos dons, então foi o que poxa, eu devo estar imaginando isso. Eu quero tanto que eu estou aqui imaginando. Mas aí naquele dia eu falei assim, não, eu vou colocar isso à prova. Se não for, amém, errei. Aham. Mas tudo aquilo que estava vindo ali, enquanto eu ia subir para pregar, e aí eu tinha um período que eu estava ali antes de subir, eu estava orando em línguas na porta da igreja, foi o tempo que ficou vindo esses pensamentos, essas imaginações santas na minha mente. Mas quando eu subi no púlpito, que eu pus em prática aquilo que eu fiz, aquilo que eu já tinha me visto fazendo, Uhum. o que eu vi acontecendo também na minha mente, aconteceu também quando eu fiz aquilo que eu tinha me visto fazendo. Então, qual é o teu conselho para pessoas que já oram em línguas e que talvez nem todo mundo que está nos assistindo faz live como eu faço, ministra do púlpito como o senhor faz,
mas às vezes é numa sala de aula, às vezes é no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, e tá ali, de repente, vem algo parecido com esse pensamento. Qual conselho você daria para a pessoa dar o primeiro passo para se Tá, mover nos dons? eu vou falar algo parecido com o que eu ouvi o Luciano Subirá também falar. Deve haver uma abordagem, por exemplo, né, essa pessoa que está orando em outras línguas e ainda não está fluindo nos dons, né, às vezes ela percebe que tem como se fosse um pensamento, mas talvez uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, aborda a pessoa em questão, aborda. Se você tem um pensamento, como se fosse um pressentimento ou algo assim, com relação a alguém, vai lá de mansinho e começa a fazer pergunta, não vai direto, né? Começa a perguntar: olha, me veio um certo pensamento aqui sobre isso e aquilo, e começa a abordar a pessoa. Por acaso, sabe aquele negócio de por acaso você passou por isso? Por acaso isso aconteceu? Por acaso você estaria sentindo tal dor? Sei lá, uma abordagem que não precisa ser muito direta. Deus me falou que está acontecendo isso com você, entendeu? Mas eu acho que pode haver uma certa abordagem de início. Às vezes a pessoa se frustra por causa disso também, né? Tem aquela pessoa que tem, como é que dá o nome? Insegura, muito insegura, Aham. e tem a pessoa que Hum. fica segura demais, né? É chegar Isso, assim, diz o Senhor, isso. Deus manda te dizer. Aí às vezes erra, às vezes não é, e aí já se frustra. É melhor chegar De na mansinho. humildade, como a gente Isso. fala aqui no Rio. É melhor chegar na humildade, né? Ah, teve uma pergunta que ficou lá atrás, Certo. dado ela aqui na minha cabeça, depois eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, meu Deus. Ah, lembrei. Uma pessoa perguntou assim, eu não vou saber quem foi, que ficou lá atrás. É normal você acabar orando muito em línguas e não orar tanto em português? Muita gente me pergunta isso. Eu já passei por essa fase também, onde eu só queria orar em línguas. Teve uma época até que eu fiquei com dificuldade de orar em português. Não queria, parecia que eu estava perdendo tempo, né? Para que Sim. eu vou orar em português se eu melhor orar em línguas? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho, baseado na experiência, que é muito comum, é muito normal acontecer isso, baseado na sua experiência, na minha experiência, na experiência das pessoas que estão aí e que oram em línguas. Eu acho que é muito normal. Tem pessoas que chegou ao ponto de realmente dizer: não, eu nem preciso orar mais em português ou na minha linguagem materna. Eu acho que isso é comum de acontecer. A gente sabe, Danilo, que é necessário orar também em português, né? Eu confesso que eu oro muito mais, mas muito mais em outras línguas do que em português. Mas eu sei da importância de orar em português e também é muito importante confessar a palavra de Deus. E deixa eu dizer mais, Danilo, só para acrescentar nesse sentido. Quando você ora muito em outras línguas, virão inspirações tanto para você orar em português quanto para você falar ou declarar ou confessar. Porque o Senhor é que vai estar conduzindo tudo isso pelo Espírito e tem coisas que ele vai te dar direção específica para orar, ou por você mesmo confessar, ou por você mesmo, ou por alguém interceder, ou na sua vida por algo, ou pela vida de alguém. Então, também a gente tem que ficar atento, Danilo, não só para entregar a palavra para os outros, operar em dons para os outros, mas sobre direções específicas que depois de você ter orado muito em línguas, que vão surgir para você também falar em português, declarar em português, interceder em português, entendeu? Alguém perguntou, mas a oração em línguas não edifica a si mesmo? É, É que existe. Você quer falar um pouco disso, Danilo? Que existe as quatro variedades de línguas? sim, exatamente. O dom que é chamado diversidade de línguas, quando Paulo ele pergunta assim, falam todos diversas línguas? Diversos é mais de um, né? Você Aham. fala, você fala diversos idiomas? É mais de um idioma. Você pratica diversos esportes?
é porque você pratica mais de um esporte, pode ser futebol, basquete. Então, quando Aham. fala diversas línguas ou diversidade de línguas, é porque trata-se de um dom que se manifesta mais de uma forma, ele é multiforme. Por isso que as Aham. pessoas não entendem a diferença entre o que aconteceu lá em Atos 2, porque lá Aham. em Atos 2 eles não estavam só se edificando, eles também estavam edificando as pessoas que os ouviam, que estavam Isso. entendendo no seu próprio idioma. E você também fala em línguas para edificação da igreja, que é quando você interpreta. E aí, olha que interessante. Lá em Atos 2 não precisou de intérprete. Não teve intérprete lá, ninguém precisou Verdade. interpretar. Estavam entendendo. Mas Isso. aí na igreja, Paulo diz que tem que ter intérprete, senão ninguém vai entender. Então você já vê que já não é a mesma manifestação, o que Isso. aconteceu em Atos 2, para o que acontece na igreja de Corinto. Uhum. E não é a mesma coisa também de quando a pessoa está orando em línguas para sua própria edificação. Porque quando é para edificação da igreja, é Deus falando com a igreja. Sim. Deus falando com a igreja através de você. Quando você está orando em línguas, não é Deus falando, é você falando com Deus. Então você não precisa necessariamente interpretar, mas eu acredito assim que venha, né? Assim como vem para a igreja, quando a gente fala em línguas para interpretação, quando a gente ora muito em línguas, costuma vir também Uhum. interpretações. Inclusive, eu conheci o pastor Vitor Nouro, aqui do Rio de Janeiro, Sim. através do pastor Edson, que me indicou o vídeo dele, a pregação sobre como interpretar as línguas. Isso mesmo. E ele fala muito sobre isso, sobre você tanto interpretar as línguas para a igreja, como você interpretar aquilo que você está orando e como que vem. Às vezes você está orando em línguas, e aí vem pessoas na sua mente, e você pode estar ali intercedendo por aquela pessoa, ou você está orando em línguas, e às vezes vem o assunto do que você está orando, às vezes vem riso, né? Você está orando em línguas, de Sim. repente você está ali com um assunto um problema, algo que você precisa resolver e você não sabe como orar, você está orando em línguas, e aí vem aquele riso, aquela paz, e aí você sente que aquele assunto foi resolvido. Então, a oração, não só a oração em línguas, mas o falar em línguas, ele é muito diverso. Isso. Às vezes até Danilo, você em casa. tem esse comentário aqui, ó, que eu queria dar, do David. Deixa eu comentar isso daqui, que é interessante, ó. Ele disse assim: eu orava muito em línguas e não conseguia orar em português. Fui criticado, pois diziam que orar em línguas ia edificar só a mim mesmo. Teve uns que diziam que as línguas não vinham de Deus. Então, deixa eu comentar, e isso é importante. Às vezes, as pessoas elas tentam crucificar tudo e todos por tudo, né? Às vezes o camarada está precisando ser ele edificado. Então, não tem problema nenhum quando a pessoa entra nessa jornada e ela. Aconteceu com o Danilo, aconteceu comigo e com muitos. Ela se joga em orar em línguas e ela nem ora em português mesmo, ela passa um tempo ali orando em línguas. Aí alguém disse assim: ah, mas aí você está edificando só você. Mas é necessário, essa pessoa estava precisando ser edificada. Não dá para edificar os outros quando nem eu mesmo estou edificado. Não dá para sair por aí tentando edificar alguém quando eu não fui edificado. Então não tem problema nenhum. A gente pode orar em línguas bastante mesmo por um tempo e ser edificado por um tempo. Ah, mas aí é você que vai ser edificado. Eu preciso fazer isso antes de querer edificar qualquer pessoa. Certo, Danilo? É engraçado, né, cara? Eu não sei quantos anos. O David, você tem quantos anos? Eu não sei quantos anos ele tem, Uhum. mas tô queria saber para saber se ele é um jovem, né? Certo. Porque é Ele vai engraçado. responder aí já já. Tanta gente na igreja que não está orando nem em português. Nem em português. Com Ele... essas pessoas é que as pessoas deveriam se preocupar. Com quem não está orando. Isso mesmo, ele tem 35 anos, viu? É um jovem. É quase minha idade. Eu vou fazer 37 agora esse ano. Então, eu não estou preocupado com quem está orando demais em línguas. É. Porque se a pessoa tiver alguma. Eu tenho certeza que se a pessoa realmente tiver uma necessidade específica de orar em português por algo
que a oração em línguas não vai resolver. Ela tem que orar em português. Por ela estar orando em línguas, e quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando aquilo que eu preciso orar, se a falta de oração em português é uma deficiência, até por isso eu estou orando. É Então, isso em algum mesmo. momento, essa deficiência vai ser sanada. É isso mesmo, Danilo, isso mesmo. Em É isso algum aí. momento, essa pessoa vai receber a revelação de um tipo de oração, né? Porque são vários tipos de oração: petição, intercessão, súplica, oração da entrega. Em algum momento, essa pessoa vai receber a revelação do tipo de oração que ela precisa fazer. Às vezes eu estou orando em línguas e vem ali uma vontade de louvar ou uma vontade de declarar, de profetizar algo sobre a minha vida, ou às vezes eu estou ali orando em línguas e eu sinto que eu deveria orar em português por algum Aham. membro da minha família. Então eu estou muito mais preocupado com quem não está orando de forma nenhuma. E essa questão de achar que se edificar é algo negativo, a pessoa que está se edificando, ela está sendo egoísta, porque quando eles falam isso, parece que é isso, né? Parece que Você é, só quer mas se é, mas edificar, é isso que estão tentando sugerir mesmo. egoísta, você quer edificar a si mesmo. Quer dizer, então, que se eu estou aqui 2 horas lendo a minha Bíblia, eu sou egoísta? Eu não estou edificando a mim mesmo É, quando eu estou boa, lendo a Danilo, Bíblia? boa colocação, viu? Ótima colocação. Eu não tinha que estar lendo a Bíblia aqui 2 horas, não. Eu tinha que estar pregando a Tem que palavra. estar por Tá, aí mas se eu pregando. não me encher da palavra, eu vou pregar o quê? Isso aí. É o mesmo princípio, é válido, é isso aí. Então, se eu estou me edificando, como consequência disso, isso vai, de alguma forma, resultar em edificação para a igreja. Porque tudo que Deus não faz nada na minha vida só para a minha vida. Deus não prospera ninguém só para a própria pessoa ter aquela prosperidade. Sempre é, né, como diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, para toda generosidade, ou seja, eu sou enriquecido para toda generosidade. Deus Isso. me abençoa para eu abençoar os outros. Então, se eu estou me edificando, Deus não está depositando nada na minha vida que não é para ser que não vai ser compartilhado com o meu próximo. Então, deixa eu me edificar, meu irmão. É É isso bom para aí. você que eu me edifique. Não é É isso aí verdade? mesmo. É isso aí Qual é mesmo. o marido que não quer uma mulher edificada? Qual é a esposa que Boa, não quer um marido edificado? Qual é a boa. igreja que não quer um pastor edificado? Qual é o pastor que não quer os membros da igreja edificados, Bom sem seria. dar tanto trabalho para ele? Exato. Eu trabalho para isso aqui, pregando, ensinando, falando com as pessoas para orar em línguas. Isso vai, nossa, se todo crente orasse bastante em línguas, a gente transformava esse mundo aí, virava de cabeça para baixo. Então se edifica, meu irmão. É para isso mesmo, para você se edificar a si mesmo. E quando Paulo ele fala qualquer aspecto ali que pareça negativo no texto de 1 Coríntios 14, é porque o assunto ali é o culto, não é a tua vida pessoal. Isso. Né? Você. Uhum. É porque os irmãos estavam falando muito em línguas no culto e não tinha pregação, não tinha profecia, ninguém interpretava, e estava uma bagunça. E Paulo só estava ali trazendo ordem, mas em momento nenhum ele disse que é errado você, na sua vida pessoal, orar muito em línguas. Muito pelo contrário, né? No próprio Aham. texto, no verso 14, o que ele diz? Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. É isso mesmo. É isso aí. E olha o proveito que trouxe tanto para os cristãos da época e até para nós hoje. O ministério de Paulo, até hoje, está impactando a nossa vida. É isso Quer mesmo. responder Forte. mais alguma pergunta, pastor? Não, não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, Danilo. Mas se tiver mais alguma pergunta para mim aí, pode mandar ver, tá bom? Deixa eu ver aqui. Temos 1 hora de live? 1 hora de live. Acredito que deu 1 hora de live agora. O senhor vai estar viajando? Tem algum convite para os próximos dias? Para algum Vou estar estado, para assim. alguma Ó, cidade? no carnaval, eu vou estar pregando
em 2 acampamentos, que é um em Bauru e em Duartina. Como a cidade Bauru Duartina é meia hora de distância, então eu vou estar entre um acampamento e outro, pregando nesses 2 acampamentos. Quando terminar o carnaval, aí na quarta noite eu vou pregar em Assis. Então eu vou estar em Duartina, eu vou estar em Bauru e eu vou estar em Assis no período do carnaval e até a quarta-feira à noite de cinza, que aí eu vou estar em Assis. Agora, Danilo, eu vou para a reunião de pastores em Campina Grande, na Paraíba, de 17 a 21 de março. E quando for o dia 21 que termina essa reunião, eu vou para Itapetim, no Pernambuco, vou pregar na igreja de um amigo lá, no Verbo da Vida, em Itapetim também. Então, essas agendas são as mais próximas que eu tenho agora, de imediato. A sua igreja em Pirituba, São Paulo, né? Qual o lugar de Pirituba? De repente tem algum irmão aqui Tá. de, de perto, né? Queira visitar o senhor aí. Isso, eu estou entre zona oeste e zona norte de São Paulo, capital. Pirituba também é próximo da Lapa, é próximo da freguesia do Ó. Pirituba está perto também da Anhanguera, o início da rodovia Anhanguera, o início da rodovia dos Bandeirantes. Então, Pirituba está no início da Castelo Branco também. Então, Pirituba é do lado de Osasco, só para se situar aí, ó, o pessoal se situar. Então, Pirituba tá entre esses polos, esses lugares aí. Então a gente está pastoreando aqui uma igreja, inclusive eu estou no meu escritório aqui, na minha sala pastoral, né, da igreja local, fazendo junto contigo aí essa live. Então e outra coisa, deixa eu dizer, se alguém tem aí, Danilo, eu não sei se você sabe, eu não te falei isso, nós vamos começar o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui na nossa igreja em Pirituba esse ano. Então as matrículas já estão abertas, as pessoas já estão se inscrevendo. Já estou declarando que nós vamos ter pelo menos 100 alunos nessa primeira turma do Rema aqui na nossa igreja de Pirituba. É o primeiro ano do Rema na nossa igreja aqui. Nós vamos Glória a sediar Deus. um Rema, né, a partir desse ano, para ter sempre o Rema no nosso bairro. Então isso é muito maravilhoso. A nossa igreja, só para falar de novo, tá? É a Igreja Verbo da Vida, no bairro de Pirituba. Então é a Igreja Verbo da Vida Pirituba, aqui dá para achar a gente no Instagram, dá para achar a gente no YouTube, Verbo da Vida Pirituba. Pede para sua equipe aí colocar nos comentários os seus dados, como é que está o nome do senhor lá no Insta, Tá bom. ou É bom mesmo. algum link do seu canal também. Eu vou pedir para eles colocarem aqui. Tem um pessoal assistindo aqui. Eu vi que teve um comentário ali. Edson Conceição Oficial comentou. Não foi eu que escrevi, mas tem gente aqui que eles me ajudam nisso. Então eu vou pedir para alguém que está logado no meu YouTube para escrever aí para mim. O meu Instagram é Edson Conceição 77. No YouTube é Edson Conceição Oficial, né? Eu estou falando, mas alguém já vai escrever para a gente ali, para deixar inscrito. É bom nos comentários, tá bom? Não no chat. Coloca nos comentários aí quem É tiver isso logado aí. na minha Aí eu conta, já tá bom? coloco fixado também, eu já fixo. Assim já fixa, né? Deixa ele fixado. Aí quem assistir a live depois gravada, já fica ali nos comentários. Eu vou pegar uma última pergunta, Certo. porque, irmãos, essa é a segunda live, tá? Os irmãos, só para os irmãos saberem, essa é a segunda live que o pastor Edson Conceição está fazendo. Antes dele entrar aqui ao vivo comigo, ele estava numa outra live, não é isso? Isso, eu estava Com a sua numa outra live sobrinha? com a minha sobrinha Karen Brenda, que foi transmitido pelo Instagram e pelo meu canal no YouTube. Alguém pode ver aí, tá bom? Ela tá na Alemanha, a minha sobrinha Karen Brenda tá na Alemanha. É interessante você ver essa live aí também, tá bom? No meu canal. E eu fiz pelo Instagram também da igreja. Então, assim que eu sair Quem da entrar no live com seu a canal lá Karen. agora vai ver que é a última live que foi feita, Isso, né? isso. Isso mesmo. Tá com o nome de Missão Alemanha, que eu fiz com a Karen Brenda. Então, quando acabou a live lá, eu acho que foi o quê? Meia hora depois a gente entrou aqui, Danilo? Isso. E aí, só por isso que eu não vou fazer uma live mais longa, tá, irmãos? Mas eu vou Isso. pegar uma última pergunta, que eu vi vários irmãos agora fazendo a mesma pergunta.
Tá. Então, como é uma dúvida de várias pessoas, a gente encerra respondendo essa. Pode ser? Que é Boa, a boa. seguinte: vários irmãos perguntaram se é possível orar em línguas por algo específico. Por exemplo, Tá. direcionar, vamos supor, eu estou com um problema familiar específico, posso orar em línguas por aquilo? Ah, eu estou com um problema nas finanças, posso orar específico por esse problema? Em Olha, línguas? eu tenho escutado mais ainda ultimamente o Kenneth Reagan sobre oração em línguas. Ele tem várias mensagens em inglês, né? E eu coloco a legenda do YouTube. Eu tenho muita fome, então eu coloco lá a legenda do YouTube e escuto o Kenneth Reagan. E eu tenho escutado o Kenneth Reagan, ele fala isso nos livros e ele fala nessas pregações sobre você direcionar sim oração, falar, Senhor, eu gostaria de orar pela situação tal, e você seguir ali orando. Eu não tenho nenhuma referência agora de cabeça que você pode fazer isso ó, baseado em tal texto, mas o Kenneth Hagin tem feito isso, fez isso, na verdade, por muito tempo na vida dele, e com certeza ele teve muito resultado. Então, baseado na experiência de um grande homem, né, que diz que dá para fazer isso daí, é que vale você começar também. Tá bom? Mas Danilo, eu não posso mesmo me basear em algo porque eu não tenho. Não sei se você tem aí alguma coisa de cabeça, mas eu não posso dizer está escrito em tal lugar. Eu acho que é um indício, tá? Não, não é algo que fala assim claramente, mas eu vejo um indício. Por exemplo, quando Paulo ele fala assim: se tu deres graças em línguas, tu dá bem as graças, né? Aham. Mas o irmão não é edificado. Isso caso você tá ali, né? Imagina, tá eu, tá o senhor, a gente tá aqui tomando um café, tá uns irmãos, aí fala, vamos agradecer aqui. Aí eu recalamandorossotoramachandaralaba. Eu tô Boa. agradecendo em Boa, línguas. Danilo, É o boa. exemplo que Paulo tá dando. Você Boa, para boa. para pensar, Uhum. graças em línguas, isso não é Aham. direcionar? É Né? Como que eu verdade, sei é que eu estou verdade. dando graças? Foi porque a minha intenção era dar graças. Eu acho que é um bom indício mesmo de algo. Talvez o Kenneth Hagin se baseie aí, né? E aí, quando ele fala assim, toda oração e súplica no Espírito, isso dá a entender que vários tipos de oração podem ser feitos no Espírito, incluindo ações de graça. Então, se eu posso escolher dar graças em línguas, eu Boa. também acho que eu posso escolher interceder por alguém em línguas, Em línguas. orar por uma causa. E, e assim, é o Espírito Santo, né, irmãos? Ele é nosso amigo, ele é nosso ajudador. Eu, sinceramente, eu acredito, se o Espírito Santo é o meu ajudador, e eu estou com uma causa aqui me inquietando, me desesperando, me deixando preocupado, e eu não sei orar como convém, eu acho que se eu virar para o meu amigo falar, poxa, Espírito Santo, me ajuda a orar por essa causa, eu não consigo, que eu conheço do Espírito Santo, eu não consigo imaginar o Espírito Santo virando para mim e falando, não, não, você não te Muito dou essa bom. liberdade, não. Muito bem colocado, viu, Danilo? Muito bem colocado. Até a referência, as duas referências que você deu, uma de Efésios 6, né? E a outra que você deu aí de 1 Coríntios 14 também. Eu já tive momentos assim de estar com uns abacaxi para descascar que nem não só não saber como resolver, mas nem como orar por aquilo ali. Porque a Aham. tua cabeça está tão bombardeada, né, de emoções, de ansiedade, de preocupação, de você, às vezes você até achar que a tua oração em português nem vai ser muito eficaz pelo nível que você está abalado emocionalmente. E Deus fala assim, Espírito Santo, me ajuda. E vou ficar aqui orando por isso e ficar ali orando em línguas. E daqui a pouco eu saber porque eu sei que o problema já está resolvido. Sim. Não Ô, sei Danilo, como. eu não sei se a pessoa realmente está perguntando porque não sabe, eu não sei qual que é a razão, mas é o Sandro, ele fez a pergunta aqui, quem é o Espírito Santo? Ele perguntou isso. Eu fiz uma É. live, foi essa semana agora. Indica essa live para ele aí, eu acho que é Ah, interessante. os irmãos, deixa eu ver qual foi o. Como eu estou aqui já no meu canal. Uhum. Aqui, ó. O Espírito Santo, como ter comunhão com ele. Foi a live que eu fiz.
aonde Certo. eu comecei a live, a maior parte da live falando sobre o Espírito Santo, provando que ele é uma pessoa, que ele tem sentimento, pode ser entristecido, que Uhum. ele tem intelecto, que ele fala, que ele nos guia, explicando quem é a pessoa do Espírito Santo. Primeiro que ele é uma pessoa, né? Sim. E os atributos do Espírito Santo, que ele é Deus, que ele habita em nós e como desenvolver um relacionamento com ele. Se eu não me Sim. engano, deixa eu ver, essa aqui vai ser a última live que eu estou fazendo, aí tem a penúltima, a antepenúltima, Certo. antes da antepenúltima é o Espírito Santo, como ter comunhão com ele. Boa, boa. Muito Só bom. falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Danilo, Pastorzão, deixa eu agradecer aqui o Caio Aleph. A gente se conhece também pelas redes sociais, nunca ouvi pessoalmente, mas eu sei quem ele é. E ele me indicou aí o meu canal, Edson Conceição Oficial. Obrigado, viu, Caio? Por isso daí também. Caio é um amigão meu que a gente também nunca se viu pessoalmente. Ele é de Brasília, tem um canal aqui no YouTube também. O ministério dele é profético e Uhum. também muito usado por Deus na área de cura. Que legal, que Quando legal. eu acho, antes de te conhecer, antes de eu ter o meu canal, eu assisti os vídeos dele, porque ele fazia muito vídeo ensinando sobre cura. Olha que legal, bacana. E aí eu já conhecia ele, mas ele não me conhecia. Aí Legal depois a gente demais, se né? Essa conheceu, conexão que a gente faz, né? É muito boa, né? é incrível. É incrível. E aí hoje ele é meu amigo, todo dia a gente se fala. Quando eu faço uma capa de vídeo aqui para o YouTube, a nossa mesmo, essa que eu fiz, nossa, Aham. sempre eu faço uma capa e mando para ele, mando umas três capas e pergunto para ele qual dessas ficou melhor. Ah, então você tem uma amizade boa com ele, cara. Que legal. Boa. Legal, legal demais. É. Eu gosto de andar com o homem de Deus, né? Tá certinho, Danilo. Eu Tá gosto de andar certinho. com os ungidos. Maravilha. Dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Tudo. É verdade isso daí, é verdade. Então eu procuro andar com gente de oração, gente de jejum, de palavra, de fé, e o pessoal que está atrás do avivamento. Isso mesmo, isso mesmo. O Caio falou que no celular dele só tem as minhas capas. Só tem, ó, meu celular só tem capas dos vídeos do Danilo. Legal demais, hein? Pastorzão, quer dar uma declaração final, fazer algum acréscimo? Eu queria agradecer aí, Danilo, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de bater esse papo. É sempre bom, sempre gostoso. Nós vamos fazer mais ainda, viu, Danilo? Eu te prometo, viu? Vamos fazer mais. E queria dizer de novo aí, tá bom? Para o pessoal aí que te segue também, que está assistindo as lives, para poder se inscrever no meu canal no YouTube, Edson Conceição Oficial, no canal da Igreja Verbo da Vida Pirituba. E quero pedir outra coisa. Nós temos o canal do Rema Pirituba, também no Instagram. Na verdade, não é o canal, é a página no Instagram, Rema Pirituba. Se inscreve lá no Rema Pirituba, tá bom? E segue o Edson Conceição 77 no Instagram. É isso, Danilo. Pastorzão, muito obrigado pela presença. Assim que o livro tiver impresso, você me avisa, Sim. a gente faz uma live para a gente apresentar o livro. Boa, Amém? boa, boa. Tá bom, Danilo. E o seu também, Irmãos, viu? não deixe de. Amém. A gente pode fazer isso Oi? também com o seu livro, tá bom? Amém. Irmãos, não deixe de se inscrever no canal do Pastor Edson, nas demais redes sociais que ele citou aqui, tá, queridos? E foi um prazer receber vocês nessa live, servir vocês na mesa do Senhor. Espero que vocês tenham sido encorajados. Se vocês ainda não estão encorajados o suficiente, vá lá no canal do Pastor Edson, pega todas as mensagens dele de oração em línguas, maratona, Danilo, cria a sua. você sabe que na minha playlist tem cerca de 90 mensagens minhas sobre oração em línguas? Olha aí. E eu 90. garanto, irmãos, as mensagens do Pastor Edson me foram usadas por Deus para me tirar de um momento de muita frieza, muito desânimo. E se hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho, há uma grande
dívida de gratidão ao ministério do pastor Edson, porque foi assim que eu voltei à prática da oração em línguas, do jejum, pouco tempo depois, eu estava fazendo as reuniões da minha casa, estava postando os vídeos da reunião, primeiro no Facebook, depois no YouTube. O pastor Edson vai lembrar, porque assim que eu comecei a falar com ele, né? Aham. Pouco tempo depois eu comecei a postar vídeos. Eu lembro que quando eu não tinha ninguém ainda, quase, pouquíssimos inscritos, você elogiava os meus vídeos, falava que eu explicava bem, lembra disso? Isso, eu falava mesmo. Falava Falava. para eu não parar. Eu lembro que Isso. o meu canal ele foi viralizar no início de um ano, só que em dezembro do ano anterior você me deu uma palavra. Você Eu falou assim, lembro, Danilo. Danilo, eu não sei se é uma revelação, o que é, mas eu tenho que te dizer isso. Não para de postar os seus vídeos, porque é através disso que Deus vai te levantar, não É só verdade. ministerialmente, mas financeiramente também. Foi Você mesmo. me deu essa E palavra em foi dezembro. profético, cara. Foi mesmo. Isso aí, antes de viralizar. Você me deu essa palavra em dezembro, quando foi em janeiro para fevereiro, o meu canal começou a viralizar. Uau, fantástico, fantástico. Foi isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, não deixe de seguir o pastor Edson e de se alimentar das mensagens dele, tá bom? Caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal, se inscreve aqui, vai correndo lá no canal dele, se inscreve lá também. Pastor Edson, prazer mais uma vez, muito Para mim obrigado também. pela participação. Valeu, Danilo. Ó, brigadão, viu? Tamo junto e vamos sempre estar junto. Deus abençoe aí sua vida e de Eu que todos vocês que estão agradeço. assistindo a gente aí, tá bom? Graças e paz, pessoal. Até a próxima live.